A paz do Senhor, boa noite. Sou o pastor Edivaldo Nunes, da Igreja Apostólica Atos 2. Estou aqui para estar contando meu testemunho, no canal Semeando Vida. E eu creio que vai edificar muitas pessoas, através do meu testemunho, como já vários testemunhos foram contados nesse canal. Também creio que é mais um testemunho para estar edificando vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero começar contando a minha infância, Estive ali morando na favela São Remo, na zona de São Paulo, onde tive uma infância não muito feliz, Tive ali morava juntamente com meu pai, minha mãe, onde meu pai era alcoólatra, bebia demais. Não tive aquela infância de que às vezes todas as pessoas querem aniversário, família reunida, final de ano, a família toda reunida. Todo final de ano acontecia do quê? Do meu pai estar sempre na rua bêbado, caindo, ficava jogado na sarjeta mesmo, nos becos. Minha mãe teve que buscar ele para vir para dentro de casa. Não nasci num lar evangélico, Não tive essa oportunidade. Minha mãe, meu pai, minha mãe sempre trabalhando, meu pai na bebida, não trabalhava, Eu lembro dessa infância muito triste, porque a gente eu mais duas irmãs, E vivemos ali numa favela, numa comunidade, onde só minha mãe trabalhava. Meu pai se entregou à bebida, à cachaça, chegar no fundo do poço mesmo, onde aniversário, festividade, final de ano nós não tinha, E tudo isso eu tinha vontade de ter, e muitas das vezes eu via aquelas pessoas que tinham seu pai, sua família reunida, e ali eu tinha vontade. Uma das vezes que meu pai, no meio da favela, brigava muito, esfaqueava, chegava machucado em casa. E uma vez eu lembro que, quando ainda criança, eu lembro que eu falei, um dia eu olhei para ele caído no chão, que um rapaz empurrou ele, brigando, e eu falei assim, um dia eu vou ser bandido para poder vingar essa situação. E daí se passou os anos. Eu acredito que a palavra tem poder, seja ela para o bem ou para o mal, A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder, porque quando Deus fez o mundo, fez através da palavra, profetizou, e ali eu profetizei sobre a minha vida o quê? Que quando crescesse ia estar vingando a situação de meu pai estar apanhando na rua, passando por várias situações. Minha mãe ainda não era evangélica, minha mãe ainda começou a também se revoltar com a situação, passou a também ir para os bar, a ir para os forró, e daí nós começamos a ver o quê? Briga dentro de casa, a família destruída, morando numa favela, onde o pai e a mãe brigavam. Meu pai algumas das vezes espancou minha mãe, ali eu presenciando, ainda criança, não podendo fazer nada, e com aquela situação crescendo. Chegou um certo tempo na minha vida, aos 15 anos fui trabalhar, e depois, primeiro emprego, eu já quis o quê? Sair do emprego para se envolver na vida do crime. Se envolver na vida do crime, dentro da favela, na São Remo ali. Minha mãe não sabia, e ali eu ainda como jovem, querendo alcançar o que? Nome, fama, e se envolvendo com crime, com a criminalidade dentro da favela. Chegou uma certa vez que, muitas das vezes eu via meu pai brigando, eu cheguei a segurar meu pai, cheguei a empurrar ele uma vez, e ali foi trazendo uma revolta dentro de mim. Para quê? Para querer mudar aquela situação, mas de uma forma errada, Minha mãe começou a beber também, e depois ela tomou uma posição na vida dela. Ela se posicionou, conheceu a igreja, onde ela começou a orar, começou a buscar pela sua família. E cada vez que ela buscava pela sua casa, pela sua família, parece que as coisas pioravam. Meu pai começou a beber mais e mais, a chegar num ponto toda hora ficar jogado. Amanheceu o dia na rua, bêbado, e minha mãe ali trabalhando, firme, e toda vez ela indo buscar na igreja, buscando. Ela se converteu, e ali ela começou a se posicionar para buscar algo diferente para sua família, para sua casa. Ela teve que se posicionar, uma pessoa que se posicionou querendo a mudança dentro da sua casa, mas aparentemente cada vez parecia se tornar pior a situação. As suas filhas, que eu tenho duas irmãs, uma chamada Lucélia e Luciana, que elas começou a fazer tudo errado também. E minha mãe buscando em Deus, acreditando nas promessas. Meu pai cada vez mais pior. Minhas irmãs andaram nos caminhos errados também, começaram a sair, curtir vida, não servir a Deus. E chegou um certo tempo na minha vida que minha mãe buscando a Deus, fazendo voto na igreja, crendo na promessa de Deus, que não só ela, mas toda a sua casa serviria o Senhor. E ela continuou firme, forte na presença de Deus. Chegou um tempo da minha vida que, ao completar os 18 anos, já na vida do crime envolvido, eu, Max, um monte de pessoal junto da São Remo, na favela São Remo ali do Rio Pequeno, nós se envolvendo, e na menor idade ainda fazendo assalto, roubando.
mas chegou na maioridade aos 18 anos. Quando eu comprei 18 anos, foi a primeira vez que fui preso. Fiquei 15 dias no DP 91, somente 15 dias ali preso. E depois desses 15 dias, eu saí de lá conhecendo mais pessoas do crime, aonde nós se envolvemos, fomos fazer assalto. E no meio desses assaltos, uma vez nós saímos para roubar dentro da USP, né, assalto a banco, e depois desse assalto a banco eu fui se envolvendo cada vez mais. E aos 18 anos parei dentro de uma cadeia em São José dos Campos, onde eu fui convidado para fazer um assalto a banco. Chegando lá, nós fomos presos, não pelo assalto que nós fomos fazer, mas sim acusado de um sequestro na cidade que houve. E quando chegou lá na cidade, naquela cidade de São José dos Campos, eu fui reconhecido pelo sequestro a qual não tinha cometido. Eu, mais um rapaz por nome de Túlio e o Clodoaldo. A polícia nos abordou, e na época eu lembro que quando nos abordou, ali era uma viatura, e quando nos abordou ali, eu pensei o quê? Eu falei, já que não tem nada a ver com sequestro, não tem nada a ver com poió, nós vamos embora, porque assinavam um porte de arma e ali pagavam uma fiança e ia embora. Mas nessa ocasião, o que aconteceu? Quando nós chegou lá, os policiais acusou nós de sequestro, falou, não, vocês estão envolvidos no sequestro, vamos levar para reconhecimento. Se eu não me engano, andou em 7 cidades do Vale do Paraíba, levando para reconhecimento, e uma das vítimas falou que reconheceu. E reconhecendo, nós foi para a DIG, né, chegando na DIG, nós fomos levados para reconhecimento, fomos reconhecidos, e depois disso levou nós para o Dakar 8. No dia seguinte, nós estávamos no Dakar 8, eu, o Wilson e o Clodoaldo, chegando lá, eu lembro que a polícia nos chamou falando que era advogado, que tinha advogado, e quando falou que tinha advogado, nós subiu, né, feliz, porque eu era de São Paulo, mas estava preso no Vale do Paraíba, não conhecia ninguém. E quando chegou lá, nós se deparou com as polícias. Aí perguntou ainda para nós se alguém tinha comido ou se alimentado. Eu falei, não, eu não se alimentei. O meu amigo falou, não, eu almocei hoje. Eu falei, então não tem problema, um vai desmaiar e um vai vomitar. Nessa situação levou nós para uma tortura, para assumir o BO. Eles queriam saber onde era o cativeiro. E ali nós sendo amarrados, né, tiraram, depiu a nossa roupa toda e falou assim, né, nós já sabemos quem é você, nós conhecemos todas as suas tatuagens, mas é uma situação que eu nunca tinha passado naquela cidade, nessa época do acontecido do sequestro, né, que foi um dia, acho que uma semana, e eu só fui após a semana, e nessa situação levaram para a tortura, penduraram no cavalete, tiraram toda a roupa, tomamos um choque. E nessa que estava tomando choque, falou assim, assume o BO. Eu falava assim, que não sabia do sequestro, não tinha conhecimento. Inclusive eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Eu sou um assaltante, eu não sou sequestrador. E nisso daí eles torturando, até chegar num certo ponto e falar assim, então me fala qual BO que você fez para eu poder te liberar. E daí eu estava tudo pelado, de cabeça para baixo, tomando choque, sendo enforcado. E na situação eu falei, eu não tenho como assumir, eu não sei onde falar, eu não sei onde ocorreu o sequestro, eu não sei onde que é o cativeiro, porque eu não tenho realmente nada a ver com isso. Se eu tivesse envolvido, com certeza eu já tinha falado em aguentar a tortura. E ali eu via também a mão de Deus já, não é? Trabalhando na nossa vida, porque chegou um ponto deles me soltar, né, me levar de volta para dentro do cárcere e falar assim, ó, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos ter o segundo round e ver se você aguenta mais. E ali eu estava desesperado, falei para o meu amigo, meu parceiro na época, falei assim, ó, eu não aguento mais, e se ele me der 10 BO, processo, eu vou estar assinando, porque eu já não aguento mais. E para a honra e glória do Senhor ali, teve um milagre, porque em vez de voltar para a tortura, ele nos levou de volta para o presídio e falou, a semana que vem eu vim buscar vocês. E ali eu não sabia orar, não conhecia Deus, mas uma coisa eu fiz naquele dia que eu me lembro como hoje, que eu falei, Deus, me socorre, me livra disso daí. E sem conhecer a Deus, eu clamei a Deus, dependente, que a gente não conhece, mas quando a gente clama de coração verdadeiro, Deus, Ele age, né? Deus, Ele cuida da gente. Mas ali hoje eu posso dizer que foi um tratar de Deus, foi uma forma de Deus nos guardar, porque muitos amigos meus da favela São Remo vieram a falecer, né? Inclusive teve uma profecia de um pastor, falou que muitos na rua G ia morrer, uns iam se converter, e para honra e glória do Senhor eu fui preso, né? Mesmo falava assim, está sendo guardado, né? Porque a gente viveu ali na vida na favela do que traficando, roubando, matando, né? E nós ali de menor ainda, fazendo todas essas situações. Ao maior de idade, eu fui preso num lugar que ninguém me conhecia. Então já foi um trabalho de Deus, porque eu não fui preso em São Paulo, fui preso fora de São Paulo, e ali fiquei 12 anos preso, sumariei, fui condenado no BO que eu não tinha nada a ver, mas hoje eu entendo que tudo isso foi o trabalho de Deus para nos guardar
né, para que hoje nós podemos entender que a mão de Deus é poderosa. Quando tem uma promessa sobre a nossa vida, independente que nós passa, por onde nós passa, pela luta que passamos, pelo vale que passamos, nós sabemos o quê? Que Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, passa vale, passa dificuldade, passa aprovação, mas nós temos que ter uma certeza de uma coisa, que Deus está conosco, nos livrando. E ali na época eram muitas situações, envolvia droga, na época era liberado crack na cadeia, então eu presenciei muitas situações do crack, maconha, farinha, e ali também eu era viciado em cocaína, né? Eu usava cocaína, mas eu gostava da cocaína pura, não fumava maconha, e chegou um tempo de conhecer também a droga, que era o crack junto com a maconha, e junto com o irmão do comando já dentro do Dakar, ali eu convivi com algumas pessoas e acabei se aprofundando cada vez mais dentro do crime. Ali eu fui condenado a 18 anos e 9 meses, né, a um crime ao qual não tinha cometido. Fiquei ali 2 anos no Dakar 8, depois do Dakar 8 fui transferido para Tremembé, onde eu conheci o irmão chamado Robertinho de Guarulhos, me fez o convite para entrar dentro do comando, né, todo mundo sabe, o PCC, primeiro comando da capital. E quando eu se envolvi dentro do comando da capital em 2002, fiquei ali alguns anos dentro da facção. Aí dentro do Valparaíso eu estava ali fechando na geral, né, do sistema, junto com alguns irmãos que moravam comigo, num barraco. Nós morávamos em 10 irmãos, todos os 10 eram do PCC, né? Para a honra e glória do Senhor, ali nós tivemos várias experiências, que hoje eu entendo o quê? Que Deus está me preparando para hoje o quê? Saber o que é liderar pessoas, que ali eu tive com várias pessoas diferentes, várias pessoas que matou, roubou, traficou, sequestrou, outros porte pequeno, outros porte grande, várias pessoas diferentes. Ali nós convivemos juntos durante 4 anos dentro de Valparaíso, onde que a maioria do raio era PCC, várias divergências de ideia. Algumas coisas aconteceram dentro do presídio, como mortes, que a gente participou, né? Tive que participar de algumas mortes, a qual creio que ali Deus não estava, né, somente me provando, estava passando por uma situação difícil. Minha mãe já não podia me visitar, eu não queria que ela me viesse na cadeia, né? Ainda não tinha conhecido a minha esposa, estava ali somente um menino novo, sem cabeça, envolvido dentro do crime organizado, e o crime organizado era tudo para mim. Então, tipo assim, eu fazia, acontecia, o que mandava, desmandava, e ali na cadeia eu passei a minha infância, bem dizer, a juventude, a maioridade de 18, a maioria dentro da cadeia, né? Na primeira mega rebelião eu estava preso em 2006, já fazia parte da facção, estava liderando, fechava na sintonia, que era a geral, não só a geral do sistema, depois vim passar a fechar também na final, onde eu conheci minha esposa, né, em 2006, que através do telefone acabei conhecendo ela, e ela podendo me visitar na cadeia. E quando ela foi a primeira vez na cadeia me visitar, em 2006, foi quando teve a mega rebelião, ela não pôde entrar. Nós ficou 3 dias com a cadeia virada, devido a um salve que veio geral, devido à situação do sistema em si, e que aconteceu ali, né? Ficou ali, pessoas morreram, pessoas perderam a cabeça, e ali estava ali, né, envolvido, né? Eu não tenho, tipo assim, hoje um pouco receio de falar, não porque eu não vim para gloriar o crime, o PCC, não. Eu vim aqui para mostrar para você que Deus, ele muda, né? Se você tem um filho na vida do crime, na biqueira, usuário de droga, o que eu quero fazer não é enaltecer o nome do PCC, mas sim dizer o quê? Que Deus, ele é fiel para quê? Para arrancar do mundo do crime, para mudar a história, porque às vezes nós estamos pensando assim, mas meu filho está na vida do tráfico, meu filho está ainda no mundo do crime, é um usuário de droga. Eu quero dizer para você o que nessa noite? Que Deus tem o poder de mudar a história, Deus tem o poder de arrancar da criminalidade, Deus tem o poder para arrancar da facção, que eu costumo dizer o quê? Não tem algo maior, mais forte do que Deus, não tem facção, não tem bandido. Quando Deus se revela para a pessoa, ele pode ser o maior bandido que for, mas eu vi uma pessoa como eu era ruim, não tinha dó de ninguém, né, várias vezes fechando num sistema, fechando na final do comando. Quantas pessoas eu mandei quebrar braço, perna, mas hoje, quando Deus me encontrou, quando eu encontrei com Ele, a minha vida é diferente, né? Já tem uma forma de tratar as pessoas. O amor entrou dentro de mim, porque o amor é Cristo, né? Ele muda e transforma. Aquele que não tem amor passa a ter amor, aquele que não chorava passa a chorar. E eu me lembro como hoje que eu tinha muita
maldade no coração, eu servia ao crime de coração, de corpo e alma. Uma vez eu lembro que minha esposa falou assim: meu, essa vida não é para você, você não parece criminoso, você não parece bandido, isso não é para você. E eu lembro como hoje eu fiquei revoltado, falei para ela: não, minha vida é o crime. Nem eu acreditava em mim mesmo, nem eu acreditava que Deus poderia mudar minha vida. Uma vez ligando para minha mãe, falei: mãe, ora por mim, eu preciso ir embora, eu preciso sair. Minha mãe falou assim: não, estou orando e eu creio que você vai sair daí transformado. Aí eu lembro que eu falei para ela assim: mas como assim? Então se ela não me ama? Porque nem eu acreditava na minha transformação, nem eu acreditava que Deus poderia arrancar alguém do PCC para fazer, se assentar, né, aos príncipes, como a palavra de Deus fala, né, tirar do charco do lodo para sentar no meio dos príncipes, né. Nessa época acontece, eu ganhei o semiaberto, né, depois de 9 anos, ganhei um semiaberto, e ali eu servia aos orixás, onde eu tinha uma crença, não conhecia Jesus e acreditava em guia. Inclusive eu pedia para minha irmã levar, lavar, fazer oferenda. E quando eu ganhei o semiaberto, né, que falaram que eu ia embora, né, os orixás falaram que eu estava indo embora, eu fui pedir para minha irmã fazer uma oferenda, né, pagar. E o que aconteceu? Tinha um buraco na cadeia, não tinha nada a ver, estava com o meu semiaberto já montado e ganho, esperando a transferência. E nessa ocasião a polícia invadiu o pavilhão. E como eu liderava ali, eles tinham conhecimento, mas na época eu me afastei de estar de frente no pavilhão, porque eu já tinha ganhado o semiaberto, então saí de cena, fiquei mais tranquilo, morando tranquilo, saí da faxina, fui morar na população. E certa vez a polícia queria invadir o pavilhão, aí onde os faxinas estavam soltos, aí mandaram trancar, e nessa que não trancou, mandaram me chamar: chama lá o Edivaldo. E quando eu fui lá, o diretor da cadeia queria falar comigo. Eu perguntei: o que foi, seu parecido, o que está acontecendo? Ele falou: não, eu quero saber o porquê eu não posso entrar na cadeia. Eu falei: mas ninguém te impediu de entrar na cadeia? Aí eu falei: inclusive eu quero saber o porquê eu não fui para a colônia ainda. Ele falou: não, pode ficar tranquilo que hoje você vai para a colônia, né? Isso daí eu acreditando que nos orixás que tinham falado que eu ia embora naquele ano. E a crença estava acreditando. E quando chegou naquele dia, ele falou: então posso mandar trancar você? Eu falei: não, tranquilo. Aí eles trancaram a gente. E quando trancou, quem entrou dentro da cadeia foi o Choque. Quando entrou o Choque, já chamando, gritando meu nome, e foi na porta da cela mandando arrumar as coisas. Eu falei que não ia sair daquele jeito, que era para chamar o diretor, porque o diretor não era homem, não tinha palavra. E eu queria conversar com ele. Aí o Choque falou: arruma suas coisas. Nessa que foi falar arrumar as coisas, eu liguei para minha esposa e falei: ó, tô indo de bonde. Tô indo de bonde, não sei para onde que é. Na mente dela, na hora, ela falou assim: tá indo para a colônia. E quando fui ver, eu fui para Venceslau, para Tranca, né? Foi onde eu me revoltei, né, com a situação, com os orixás, porque eu falou que eu ia embora e eu não fui. Aonde eu peguei as guias e falei assim para um rapaz que está na cadeia: pede para sua visita levar, entregar para o meu pessoal, que eu vou saber o que eu vou fazer. Foi nisso que eu pedi para o quê? Desfazer daquilo, porque o que eu estava crendo não era verdade, né? E ali ainda não conhecia Jesus. Fui para a Tranca. Aí quando chegou na Tranca, nessa Tranca foi um pastor que não tinha nada a ver, foi mais alguns irmãos do PCC. Aí nós ficou tudo na Tranca, em Venceslau. E quando chegou em Venceslau, aí eu lembro que tinha um irmão que cantava assim, ó: vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Daí é um irmão do PCC cantando, e ele estava envolvido no buraco. E eu ali quieto, e ele cantando: vai dar tudo certo, porque toda vez à noite chegava um certo horário, fazia uma oração, ficava em silêncio, cada um falava um versículo da Bíblia, outros louvavam louvor, e ele sempre louvava esse louvor: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu ali, quando foi ver, com 15 dias deu tudo certo para ele. Ele foi embora, foi absolvido do BO que ele estava. Eu permaneci, que não tinha nada a ver. Aí eu fiquei mais 30 dias ali na Tranca, até esperar ser julgado o processo. Resumindo, perdi minha colônia, voltei para o fechado, né? Tinha um pastor que estava lá junto também, que foi junto com nós, também estava preso, que era um pastor da igreja dentro do presídio. Ele foi junto, que não tinha nada a ver também. Aí eu olhei para ele e falei assim: o senhor está aqui para nos guardar, né? O senhor está aqui, se eu venho aqui por uma missão, ainda falei para ele brincando. Aí eu lembro que o Choque entrou também nessa Tranca, aí ele veio apanhar, e eu passei, não tomei uma cacetada, nada. Aí eu até brinquei com ele de novo. Falei assim: isso daí né, você tem que aguentar por nós, né? Você veio para orar por nós aqui. Eu brinquei com ele, ele foi embora também, e ali eu permaneci ali ainda. E eu lembro como na cadeia, voltei para Lucélia, e nisso daí eu vim ser convidado a fechar na final, né? Na final da feminina.
no sistema feminino, cuidar do presídio feminino, onde era 90 e poucas cadeias, 50 era DP feminino e algumas penitenciárias. Eu me lembro como hoje foi o finado Té, hoje veio a falecer, aí ele me convidou para fechar nessa área do PCC, que era uma área difícil. Todo mundo que eu conheci foi excluído, a maioria que cuidava dessa área do feminino teve problema. E eu me lembro como hoje eu tive o convite, entrei e não foi diferente. Passado uns tempos ali servindo, fechando, resolvendo o problema, eu me lembro que com a esposa de um irmão veio ser presa, aí eu recebi um telefone e falou assim, ó, vai lá na penitenciária do estado, liga, manda comprar uma televisão, né, envia um dinheiro para ela, dá a assistência possível que você pode dar. Aí eu me lembro que eu liguei para um doutor, advogado, amigo nosso, fui lá, liguei, ele na linha junto comigo, fiz o que tinha que fazer, comprei a televisão, mandei dinheiro, de passado uns tempos, mandava ajuda financeira e foi mandando, aí chegou um dia que surgiu um rumor, que falaram assim, eu usava o nome de Bruno na época, né, eu usava o nome de Bruno, e falaram assim, ó, o Bruno tá tendo um caso com essa mulher, que era a mulher do irmão, o irmão que fechava na final do comando, e passar isso daí eu fiquei ali dentro do sistema. Foi quando surgiu a conversa, né, que eu estava tendo um caso com essa mulher, e passado o tempo veio um sumário, que aí na situação que eu estava fechando já não podia resolver. O que eu fiz? Quando eu soube do rumor, eu liguei para os irmãos e falei assim, ó, tá surgindo um rumor com o meu nome, e como eu não posso participar do sumário porque é o meu nome que está envolvido, eu peço que vocês dão atenção. Foi onde os irmãos Venceslau encostou na linha à noite no meu telefone, né, o finado Teia, na época, ligou para mim e falou assim, eu não te avisei para ter cuidado com essa área aí da feminina? Você teve algum envolvimento? Eu falei, não, você é louco? Nunca tive, não. Pelo contrário, toda vez que eu entrei na linha, eu entrava com a pequena, que era o nome do irmão, afilhada minha, ou com o doutor que eu levava na linha comigo já para evitar esse problema. Ah, então fica tranquilo, eu não vou estar sumariando esse BO seu, porque foi eu que coloquei você para fechar nesse quadro, mas vai vir uns irmãos de Venceslau que vai estar sumariando esse BO. Ah, eu lembro como hoje que o marido dela me ligou, ele fechava na final do comando, né, junto com o Marcola, né. Aí ele ligou para mim na época e falou assim, ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu soube de muita coisa que você fez pelo feminino, né, muitas coisas mesmo, você mudou dentro da cadeia feminina, mas eu não vou te perguntar que você teve envolvimento com a minha esposa, porque eu vou estar desmerecendo tanto ela como você também. Mas eu vou deixar você bem claro e ciente do que está sendo levantado o seu telefone, o dela também, devido para nós colocar tudo em brancos. Aonde ficou à noite eu dormia, deitava, mas que era uma voz do que inimigo. Não, sai fora da cadeia, corre da cadeia, sai disso daí, vai para o seguro, você vai morrer, porque é uma situação grave. Porque os caras queriam saber de onde surgiu essa conversa, de onde surgiu isso daí. E talaricagem na cadeia, a certeza é morte. E ali eu permaneci ali, não falei, não vou ficar, mas tinha aquele medo que vinha, é melhor sair fora. Mas eu permaneci, né, esperando um resultado. Eu me lembro como hoje que foram sumariando, levantaram meu telefone, tudo que eu tinha falado, que eu tinha, né, com quem eu falei, com quem eu conversei, o que eu conversei com o pessoal. Aí eu lembro como hoje que sumariano, aí me ligaram, acho que toda noite me ligavam. Aí quando encostou o Venceslau à noite, falou assim, ó, nós sumarianas já sabemos de onde surgiu essa conversa. Aí eu perguntei pro irmão na época, mas de onde surgiu isso daí? Aí falou assim, da própria mulher do irmão, ela que falou. Aí eu falei, irmão, não entendi. Não, mas fica tranquilo que ela passou o quê? Como todo mundo estava falando, o Bruno está te dando dinheiro, o Bruno está comprando telefone, o Bruno está te dando televisão. Em cima disso falaram assim, então você está tendo um caso com ele? Ela falou assim, sim, realmente estou tendo um caso com ele. Ela jogou algo tipo assim, eu estou tendo um caso com ele, porque ele está me bancando, e é onde surgiu toda a conversa, mas em cima das ligações, dos telefones que foi levantado, aí foi provado que não tinha nada a ver. Então, tipo assim, eu tive um livramento de morte, porque se não é levantada as ligações e ficasse em cima de palavras, por que chegou nesse ponto? A revolta da cadeia feminina, que quando eu entrei, muitas irmãs excluí em cima de libanismo, muitas situações que o comando não aceita o libanismo, né? O comando não aceita homem envolvido com homem, mulher envolvida com mulher. Você vê, o comando não aceita isso daí. E quando eu entrei na sintonia, eu resolvi muito essas situações dentro da cadeia feminina. E em cima disso levantaram a revolta
E quando surgiu essa conversa, foi o motivo, falou, agora nós acaba com a vida dele. Mas eu creio que toda vez que Deus está no controle de todas as coisas, tudo que te leva, né, a pensar, não, agora acabou, agora vai ser o fim, porque o inimigo sempre vai tentar levantar algo para tentar te matar, mas Deus sempre tem o que? A sua forma de te proteger, te livrar, e eu creio que foi mais um livramento de Deus, né, nas situações. Aí dentro de Valparaíso, já preso, né, no fechado ali, Valparaíso, certa vez eu estava fechando ali na geral ali, né, já fechava na geral. Aí teve tinham as 2 celas de igreja, né? Tinha uns cultos na igreja e nesse daí eu já estava buscando um pouco, eu ficava ouvindo a palavra, né? Tinha inclusive o nome de um irmão que eu lembro que até hoje, o nome dele era Edivaldo, eu ficava lá de cima do 2º andar olhando ele pregar a palavra e comecei a encostar, a perguntar um pouco ali. E passado os dias eu comecei a conhecer um pouco, né? Como que era o cristianismo. Ele foi falando, eu tive a experiência que Deus tinha usado um pregador de fora, né, uma visita para falar que eu ia ter uma filha, então fui tendo experiência com Deus. E ali eu estava já mais perguntando para eles, porque eu olhava para os crentes dentro da cadeia, como assim, não, eles estão lá por seguro, estão se escondendo atrás da Bíblia. E para mim era isso, crente na cadeia está se escondendo atrás da Bíblia. Aí tinha 2 religiões, 2 cristianismos dentro da cadeia, onde teve um problema, 2 barracos discutindo, confusão. Aí foram para a faxina todos eles. Mas na época eu já estava tendo uma noção mais ou menos dos crentes, eu comecei a querer saber deles. E eu lembro que os irmãos falaram assim, ó, chama o Edivaldo que ele tem uma noção disso daí que está acontecendo. E eu lembro que no meio da faxina, assim, que os irmãos estavam resolvendo a situação dos 2 barracos, na confusão, porque um era uma denominação, a outra era outra denominação, e eles estavam tendo contrito dentro da cadeia. Aí foi e falou assim, enquanto tem um monte de barraco lotado de criminosos, vocês estão brigando aí com o barraco vazio? Aí onde eu encostei e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, não coloca nome de denominação de placa, né? Coloca casa de oração. Então, vocês estão presos, amanhã vocês escolhem onde vocês vão servir, onde vocês vão servir, porque Deus é um só. E isso eu dentro da faxina falando, e os irmãos só olhando para mim, os irmãos do PCC, e os crentes pararam, aí inclusive um irmão começou a falar em línguas, o irmão do comando falou assim, olha lá, ele está xingando a gente, ele está falando isso. Eu falei assim, não, irmão, isso daí é línguas estranhas, né? Deixa ele, não coloca a mão nele não, não coloca a mão nele não. Os irmãos, então resolve você aí. Aí, resumindo, fizeram uma só, né? A casa de oração, acabou aquela divisão, porque passou aqui, cada um escolhe o que vai seguir amanhã lá fora na rua, porque aqui dentro nós tem que ganhar, vocês não querem ganhar alma? Aí daí foi passando, aí eles começaram a ter campanha na cadeia, aí eles começaram a fazer culto, aí nós arrumamos um quartinho para eles fazerem culto no dia de visita. Aí tinha a quadra atrás da cadeia, que Valparaíso tem o quê? Tem um pátio da frente e a quadra atrás dos barracos. Aí eu lembro como hoje que os irmãos queriam fazer culto na quadra. Aí os ladrões querem jogar bola. E bola para homem, né? Todo mundo sabe que gosta de jogar futebol. E a diversão do preso é o quê? O futebol é a bola de visita que é atrás da cela. Aí eu me lembro que chegaram em mim e falei assim, eu falo o seguinte, qual é a opinião da cadeia inteira e o que for a maioria vence. Se vai ter futebol ou se vai ter a campanha, se vai ter o culto. Aí eu lembro como hoje que os irmãos foram de cela em cela, pegando os nomes de quem era a favor do futebol e favor a cela. E como eu fechava na geral, a minha palavra era a última, não podia dar a liga no momento. Aí eu lembro como hoje, colheu a opinião de todo mundo. Aí quando colheu a opinião de todo mundo, chegou a minha vez, falar assim, ó, nós escolheu a opinião de todo mundo e, incrível que pareça, deu um empate. Uns quer culto e outros quer futebol. Aí, o que você decide agora? Eu falei, mas como assim? Não, todo mundo. Deu um empate, uns quer culto e outros quer futebol e agora você vai decidir. Eu falei, fala o seguinte, eu já não era pegado a futebol mesmo, eu falei, vai ter o culto. Aí os irmãos na hora ficou tipo assim, meio revoltado. Aí teve o culto, eu lembro que todo domingo minha esposa ia lá, nós ia para o culto, né, na hora da visita. Aí ali tinha campanha em Valparaíso, eu me lembro como hoje estava dentro de Valparaíso, que eu fechava na sintonia, mas dentro do comando cria uma antipatia, uma inveja, uma forma de querer derrubar, puxar tapete. Eu estava ali e uma situação que eu ocasionei, os irmãos tentaram colher opinião sobre mim, até mesmo para me excluir, né? E eu estava ali e fechando na responsabilidade, em cima disso daí eu estava indo para a cadeia, ouvindo a palavra, ouvindo os cultos, fazendo campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha.
Aí um dia um irmão falou assim do PCC, eu nunca vi um irmão do PCC crente, agora nós tá tendo um crente PCC. Aí eu dei risada, aí falou, rapaz, mas acredita que eu sempre tive vontade de ir lá ouvir o culto, e agora eu tô indo porque eu vi você indo. E nisso daí foi indo. Aí tava para resumir a minha situação, para acolher a opinião da minha pessoa. Aí quando tava lá, daqui a pouco de manhã, cantou, o funcionário veio até na minha cela, falou assim, ó, arruma suas coisas que você tá indo para a colônia. Uma coisa impossível, porque eu fui condenado a 18 anos, 9 meses, num sequestro, que era hediondo. E quando fui, agraciado por Deus nessa hora, eu lembro que eu peguei minhas coisas e passei em cela de alguns irmãos que queriam minha exclusão, queriam colher opinião sobre mim. Eu falei assim, ó, eu tô indo embora, né? E graças a Deus, espero que vocês não vão me encher o saco lá, né? Tô indo embora agora, tô indo para a colônia. E isso daí foi a oferenda assim ainda, para um irmão fez daí, foi o poder da oração e da campanha que eu estava fazendo. Deus está abrindo a porta. E nisso fui para a colônia. Chegou na colônia, graças a Deus ninguém veio atrás de arrumar problema, nada. Saí para a rua de saidinha em 2009, né, alguns amigos, e ali teve uma festa, mataram um boi, fecharam a favela, droga, tráfico, e a Sorrema ali, todo mundo fechado. Aí eu me lembro como hoje minha esposa não sabia que eu usava droga, nem usava cocaína, porque ela só me conheceu preso. Quando ela me conheceu eu já estava preso. E nessa época eu usava cocaína. E eu lembro que para virar na noite nós estávamos lá bebendo com os amigos, ali veio uma promessa, ali veio não, que você vai voltar para a cadeia, se não voltar nós vai te dar um documento e fica firme. E ali foi entrando na mente, eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou voltar para a cadeia. Aí eu falei para minha esposa assim, eu falei assim, ó, vamos alugar uma casa, eu não vou voltar da saidinha. Aí ela falou assim, mas como vai ser? Eu falei, não, eu vou ficar. E na manhã seguinte, virada à noite, ela me viu com o nariz branco. Falou, o que é isso? Eu não gosto de pessoas drogadas. Eu já sofri demais com isso. E ali ela foi descobrir que eu usava droga, né? Cocaína. Aí mesmo assim ela continuou comigo, passando isso daí uma semana, eu na rua. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou voltar para cadeia. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, inclusive, ora por mim. Ela falou, não, eu tô indo para a igreja. Eu falei, ora por mim. E eu não vou voltar a saidinha. Vou ficar na rua, então eu tô avisando a senhora que daqui uma semana eu apareço de novo e vou falar para as pessoas que eu ganhei a liberdade. Ela falou, tá bom, tô indo para a igreja. E quando ela foi para a igreja, eu me lembro que ela voltou, eu falei assim, mãe, e aí, o que o pastor falou lá? Ela falou, pedi oração por você, e o pastor falou para mim ficar tranquila. Que eu falei que você não ia voltar da saidinha, e ele falou para mim ficar tranquila, que daqui uma semana eu tinha uma resposta. Aí isso daí eu falei, tá vendo, mãe? Se fosse para mim voltar, ele ia falar, fala para ele voltar, né? E eu me lembro que uma semana certinho, estava eu andando com o carro, na hora que dei de frente com a rota, passei por ela, aí eu olhei no retrovisor, vi que não me seguiram, fui até onde estava minha esposa, encostei na casa da minha irmã, e minha filha tinha, acho que menos de 1 ano de idade. Eu lembro que eu peguei ela no colo, minha esposa, e quando estou saindo do prédio, a rota me enquadrou na hora, falou, tá achando o quê? Que a gente... você está vendo que está escrito o que aqui na porta? R do quê? De recapturar preso? Aí eu falei, não, aí eu dei um nome falso na época, aí na hora separou um para cada um lado, minha esposa para o outro, e ali já falou assim, ó, a casa caiu para você já deu perdido nos coxinha, nós não somos coxinha, e nós vamos te forjar. Aí onde eu fui, falei assim, aí já perguntaram o nome, já levaram, separaram cada um de um canto para o outro, e eu me lembro que ele falou assim, ó, então o negócio é o seguinte, nós vamos estar te levando. Aí onde eu falei assim, ó, minha matrícula é 292-265, né, tô fugitivo da colônia. Aí ele falou assim, nós vai forjar você no tráfico. Eu falei assim, não, você vai acabar com a minha vida. Aí ele falou, não, entra aí no camburão. Nessa daí que entrou, levou, né, foi pra delegacia, ainda falou minha esposa assim, na época, eles, ó, dá graças a Deus que nós estamos levando ele preso, porque essa hora para ele estar morto, viu? Vocês estão rindo aqui na delegacia, mas era para você estar chorando. Eu lembro como hoje. E daí eu entendo que foi mais um livramento de Deus, né? Que na época estava tendo um monte de assassinato, morte de polícia. Aí eu lembro que eu voltei de novo para a cadeia que eu tinha saído de Valparaíso. E quando eu cheguei lá, de novo, assumindo as responsabilidades que eu estava, fiquei mais durante 3 anos preso. Daí eu fiquei 9 anos direto, saí de saidinha, fiquei uma semana na rua e voltei. E fiquei mais 3 anos, totalizando 12 anos para 13 anos. No comando, fiquei batizado dentro do comando 12 anos, né? Até eu ter mais uma oportunidade, depois de 3 anos, ir para a colônia novamente. E quando eu fui para a colônia, eu fui para São José do Rio Preto. Chegando na colônia, lá tinha uma igreja, onde vinha várias denominações da rua, e eu comecei a frequentar de novo, né? Ali eu tive alguma experiência com Deus, comecei a frequentar.
E nisso minha esposa, eu lembro como hoje ela comprou uma Bíblia para mim, uma Bíblia de estudo, capa marrom, não lembro o nome agora, e falou, vai lendo. Mas mesmo assim eu peguei a Bíblia e guardei. E todos os cultos eu estava ali, todas as campanhas eu estava na igreja. E eu lembro que uma vez estava eu, mais um irmão do meu lado, do comando, o nome dele era o Ed Carlos, estava comigo, e nós ali, ele fechava na responsabilidade, eu também. Aí eu lembro que eu estava lá ouvindo a palavra, aí um pastor foi pregando, que era um presidiário, falou para mim assim, ei, você jovem. Aí eu olhei para ele, olhei para trás, ele falou, não, você mesmo que olhou para trás. Aí ele falou assim, eu estava perguntando para Deus que toda vez eu vejo você no culto, é no culto da B, da C, nas campanhas, e eu perguntei para Deus de você, e Deus me falou assim, ele é um peixe fisgado, eu já pesquei. Aí ele falou, sabe aquele peixe quando você pesca ele é enganchado no anzol, que bate para um lado, bate para o outro, e daqui a pouco dá a linha para ele andar de novo, daqui a pouco puxa de novo, e Deus manda te dizer, assim te diz o Senhor, o crime para você acabou, já era. Até o final do ano, o crime para você acabou. Nessa situação, na hora eu me revoltei, na hora que eu olhei para um lado, porque o comando para mim era tudo, o PCC era tudo, olhei para o irmão do lado e falei assim, não, esse cara está de brincadeira, acho que ele está querendo morrer, né? Como o cara pode falar isso daí, um crime para você acabou, como pode decretar isso daí para mim? E quando decretou o crime já era, aí eu dei risada dentro de mim, né, e saí fora, fui embora com o irmão, e na colônia era assim, quando fugiam alguém, eles fechavam, trancavam todo mundo, e eu estava numa campanha, e nessa campanha que eu estava, os irmãos falavam assim, vai ter uma reunião, hoje vai ter uma reunião para nós resolver alguns assuntos. Aí eu falava com Deus assim, Senhor, eu não posso quebrar essa campanha. Aí o que acontecia? Quando eu estava indo para a reunião do PCC, passava na frente da igreja, e eu querendo ir para a igreja, para a campanha, para não quebrar a campanha, daqui a pouco tocava o sinal. Tranca todo mundo, prende, fecha todo mundo que pulou alguém. Aí eu falava, Deus, obrigado que eu não quebrei a campanha, porque se não teve, todo mundo foi fechado, então não teve culto hoje. E toda vez essa experiência. Aí eu me lembro que quando minha esposa deu a Bíblia, eu já estava tendo experiência com Deus, já estava mais ousado com Deus, ouvindo a palavra já tinha entrado. Aí eu lembro que tinha um irmão que ficava assim para mim dentro da igreja, dando a paz, tchau. Aí eu olhava para ele com a Bíblia pequenininha, aquelas Bíblias azul. Aí eu ficava olhando para ele, que eu vi um negócio no meu coração, dá a sua Bíblia para ele. Aí eu falei, não vou dar não, eu ganhei de presente da minha esposa, né, presente, como que eu vou dar essa Bíblia? Uma Bíblia de estudo, ela pagou mó caro, uma Bíblia bonita, capa marrom. Aí no outro culto de novo ele dando tchau para mim, olhava para ele, olhava para a Bíblia bem pequenininha. Aí Deus falava no meu coração, dá essa Bíblia para ele. Eu falei, não vou dar. Aí eu liguei para minha esposa, falei, Vidinha, deixa eu falar para você, sabe aquela Bíblia que você me deu? O que tem? Toda vez que eu estou no culto, tem algo falando no meu coração para me dar a Bíblia por irmã. Ela falou, faça isso, faça o que Deus está te mandando. Eu falei, não, você que me deu de presente, não vou dar não. Mas tá bom, passou. Aí quando passou, eu no culto falei assim, Deus, se for para me dar essa Bíblia para esse irmão, ele mora num pavilhão. Mas se for para me dar para ele, quando eu estiver voltando onde eu moro, eu encontro ele. Mas não tinha, acabou, o culto acabava bem na hora de dar tranca. Apitava, todo mundo ia para o seu pavilhão. Aí ele ia para um lado, eu ia para o outro. Aí nesse dia eu estou indo, quando eu estou chegando no pavilhão, para entrar no pavilhão, tem um orelhão de frente, que é a colônia. Alguém fala, Pai do Senhor, irmão. Aí eu olho e falei, não acredito nisso não, Senhor. Aí na hora eu chamei ele, falei, faz favor, irmão, eu não conheço você não, mas vamos ali comigo, ali na sala onde eu moro rapidinho. Aí quando eu lembro que ele chegou na sala que eu morava, aí eu peguei a Bíblia, assim, debaixo das minhas roupas, estava guardada. Eu falei, irmão, eu acredito que eu não tenho essa experiência, não sei direito, mas acho que foi Deus que mandou te dar. Aí quando ele pegou na Bíblia, ele glorificou a Deus, falou, glória a Deus. Irmão, você não sabe quanto tempo eu estou pedindo para minha esposa comprar essa Bíblia. E ela não está achando em lugar nenhum. E obrigado, irmão. Da mesma forma que eu queria, a linguagem que eu queria. Obrigado, Deus abençoe, viu? E foi embora. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, acredita que eu dei a Bíblia sua que você me deu e o cara saiu feliz falando que Deus que mandou dar mesmo, que ele queria uma daquela? Aí ela falou assim, é a experiência que está tendo com Deus. Isso daí foi passando, eu na colônia. Aí eu estou lá na colônia, mexendo no telefone, falando com os irmãos. E o barraco trancado, daqui a pouco acontece o quê? Blitz. Aí quando teve a blitz assim, eu com o telefone. Aí eu, se fosse pego com o telefone, voltava para a tranca. Aí eu estava com o telefone, aí na hora eu coloquei embaixo do meu travesseiro. E eu estava fazendo parte de uma campanha,
né? Deus realiza sonhos, eu não me lembro, que era do travesseiro. E eles davam, aí falou assim, ó, escreve uma carta para Deus e coloca debaixo do travesseiro. E nisso daí eu tinha uma carta debaixo do travesseiro, querendo a minha liberdade, né? Porque eu queria ir embora. E nesse travesseiro, na hora que os policiais entrou para dar blitz na cela, não tinha para onde escorrer, esconder telefone. Aí a primeira coisa que eu fiz é colocar o telefone debaixo do travesseiro e deixei lá. Eu fiquei sentado assim, paralisado. Aí eu lembro que o funcionário falou assim, ó, desce daí, Edivaldo, vem para cá, encosta aqui. E nisso daí sai para fora. E na hora que nós saímos para fora, eles entraram revirando a sala inteira, procurando o telefone, ele vira e pega o colchão, vira para um lado, pega o colchão, vira para o outro, e dobra o colchão, e revira a cela inteira, daqui a pouco achou um telefone, nós achou 2 telefones, aí na hora eu falei assim, meu Deus do céu, eu queria tanto ir embora, aí daqui a pouco ele falou assim, ó, tem que se apresentar aos donos do telefone, aí ele falou assim, o telefone é esse, e o outro era esse, aí eu já dei fiquei quieto assim, daqui a pouco, vai entrar para dentro, aí se apresentar quem era o dono do telefone. Quando eu cheguei, o telefone estava no mesmo lugar, debaixo do travesseiro, perto do pedido que eu estava falando para Deus da minha liberdade. E vira para um lado, vira para o outro, que eu quero dizer o quê? Que quando a gente crê em Deus, né, independente da sua fé, independente da sua pouca fé ainda, se está começando, Deus é Deus de resposta, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de oração, Deus é Deus de fazer milagres. Eu vi milagres dentro da minha vida, né? Aí o que acontece? Esse rapaz falou para mim o quê? Até o final do crime para você, até o final do ano o crime para você já era, acabou. Aí eu ganhei a liberdade, depois de um ano, indo, saidinha, voltando, indo e voltando, ganhar tão abençoada liberdade, e eu continuei no crime. Tentei fazer assalto, não dava certo, estourar a caixa eletrônica, não deu mais certo. Comecei a traficar também, a pegar droga do comando, vender, também não estava dando certo. E tudo estava dando errado. Assalto estava errado, ia para São Remo, reunião, fazer um assalto, explodir caixa eletrônica, explodia, mas não pegava nada. E sempre tentando fazer nada, e onde eu fui convidado a fazer um assalto, né? Um assalto milionário. Fui numa reunião, né, com os irmãos, para resolver uma situação de um afilhado que era meu afilhado, né? Aí, quando eu cheguei para resolver uma situação de morte, eu não tinha nada a ver. Eu fui para resolver a situação do meu afilhado, e quando chegou lá, o meu afilhado tinha um BO para ir, um assalto, e ele falou assim, você quer ir nesse assalto? Aí onde eu falei para ele assim, não, qual assalto vai ser? Ele me falou o assalto, eu falei, não, vou, tô dentro. Ele falou, não, porque eu não posso ir, que eu tô sumariando esse BO, mas você ir, nós divide. Eu falei, tranquilo, eu vou sim. Aí, o que aconteceu? Falei, minha esposa, vai embora que eu vou ficar aqui, que eu vou no assalto. Mas nisso, antes desse assalto, tinha uma irmã que morava no prédio, onde eu morava, que eu saí para a rua, e nesse prédio, para honra e glória de Deus, parecia que só tinha crente no prédio. Uma irmã tinha falado para mim, né, falou assim, ó, eu tive um sonho com você. Isso deu uma irmã da igreja. Eu tive um sonho com você e parece um carro que você tem vontade de ter. Não sei se é um Fox, não sei lá. Eu falei, um CrossFox? Falou, isso, esse nome mesmo. E no sonho, no sonho era um carro vermelho, CrossFox vermelho, mas Deus manda te dizer, isso é cilada de Satanás. E eu envolvi no crime. Aí eu ouvi eu falei, amém, irmã, obrigado, viu? Que ela era amiga da minha esposa. E eu fui embora para resolver esse problema do meu afilhado, lá no Continental, em Osasco. Quando chegou lá, resolvendo a situação, não deu para resolver no dia, ele falou assim, ó, tem um assalto que eu estou envolvido, tem como você ir? Você vai, eu vou resolver esse problema aqui. Eu falei, não, tranquilo, eu vou. Aí quando eu fui no assalto, entramos no assalto, fizemos tudo que tinha que fazer, saindo do assalto tudo certo, cada um foi para o seu lugar, as carretas, foi 6 carretas que saiu lá, cheio de remédio. E quando as carretas saiu para os seus lugares, eu fui embora, e quando chegou em casa, eu falei, minha esposa, ó, nós estamos ricos, estamos milionários, tá tudo certo, porque tudo isso já estava o intrujão certo, era uma lista que o intrujão deu dos remédios, qual que ele queria, nós entramos já sabendo o que ia fazer e para onde ia. E quando chegou lá, daqui a pouco, a televisão na manhã falando, ó, foi fulano preso, ciclano preso, a quadrilha foi presa, a metade da quadrilha, e quando eu fui saber o que? Essa quadrilha estava sendo investigada há 6 meses, estava o carro tudo chipado, e as polícias estavam com filmagem do que? Das reuniões que estava tendo para o assalto, mas eu não fui filmado porque eu não participei das reuniões, fui envolvido de última hora, mas eu lembro que depois que nós saímos do assalto, tudo certinho, alguém me falou assim, ó, o intrujão quer dar um carro, né? Como você acabou de sair da cadeia, você não quer pegar já esse carro como parte do pagamento? Aí na hora eu perguntei, qual carro que é? Ele falou assim, um CrossFox vermelho. Aí na hora veio a lembrança. Aí eu falei, não quero não. Aí na hora eu lembrei da situação, fui embora.
Aí daqui a pouco eu vi todo mundo indo preso, Trujão preso, o carro que eu ia pegar preso, todo mundo preso. Peguei minha filha pequena, saí desesperado e ali, né, pedindo para Deus, e Deus deu o livramento mais uma vez, né? E passando disso daí, as coisas dando errado, crime dando errado, tráfico dando errado. Aí eu fui, aluguei uma lanchonete, abri a lanchonete, tô ali vendendo droga, tá tudo andando, tudo do jeito que eu queria. Mas Deus tinha falado para mim, o crime para você já era até o final do ano. Acho que quando deu dia 30 de dezembro, eu lembro que eu liguei para minha mãe, que minha mãe morava em Suzano. Falei, mãe, vem passear aqui na nossa casa, vamos fazer a virada do ano aqui em casa, né? Vai ter um churrasco. Eu morava em Santo André. Aí minha mãe falou assim, não, tá bom, vou sim. Aí quando deu dia 31, né? 31 de dezembro, eu estava na lanchonete, atrás do balcão. Aí saiu um afilhado meu de saidinha. E ele saindo de saidinha ficou lá comigo bebendo. Aí eu falei para ele assim, ô Fofuxo, vai embora porque você tá com a tornozeleira e você não pode ficar depois das 10 na rua. Mas daqui a pouco eu vou na sua casa. Ele morava perto da lanchonete. Aí ele falou assim, não, vou esperar a cunhada voltar, que era minha esposa, vou esperar ela voltar, porque eu quero fazer uma festa surpresa para minha esposa, um aniversário dela e tal, e eu vou esperar. E nisso daí ele tá ligando para uns caras, pedindo um dinheiro. Os caras falaram assim, ó, espera um pouco que o dinheiro tá chegando, E nessa situação ele tá esperando o dinheiro chegar, daqui a pouco ele sai fora da lanchonete, e quando ele vai na calçada, isso daí à noite já, beirando as 10 horas, aí eu lembro, daqui a pouco só vi os tiros. E quando eu vi os tiros, assim, um monte de gente correndo para dentro da lanchonete, eu tentando sair fora do balcão, arrodear o balcão. Quando eu rodeei, saí na porta, assim, eu lembro como hoje, assim, um cara em cima dele, dando um tiro na cabeça dele, e correndo, 2 caras. Aí ele já estava caído, o cara em cima dele acertou o tiro, e na hora que eu saí correndo, aí esse homem virou, eu estava sem arma na hora, aí começou a atirar em cima de mim também, e alguém gritou do prédio, falando assim, ó, se esconde, que eles estão atirando em você também. Aí nisso eu se escondi atrás do carro, os caras foram embora, conseguiu fugir. Eu voltei naquela situação que o cara tá segurado no chão, eu corri também, se escondi no apartamento, fiquei lá, mandei fechar as portas da lanchonete, estava lá. Nessa que minha esposa voltou, ela viu o corpo no chão, já coberto, viu uma tatuagem, e na hora ela me falou assim que lembrou uma profecia, né? Falou, ó, acho que era referente à minha pessoa, se eu não se convertesse, se ela não se afirmasse, ia acontecer uma desgraça comigo, deu uma morte e tal. Quando ela viu a pessoa, o corpo tirado no chão, uma tatuagem, na hora ela pensou que era eu. E quando ela chegou perto do corpo, ela viu a esposa dele chorando e falou assim, o que foi, velho, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, mataram o Fofuxo. Aí ela falou que na hora deu aquele alívio, né? Ao mesmo tempo falou, nossa, né? E foi me encontrar. Aí isso daí foi na virada do ano. Aí eu falei para ela assim, na hora assim, todo mundo desesperado. Aí daí foi dia 30. Aí quando foi dia 31, era o enterro. Aí foi onde eu estava desgostoso com um monte de coisa. Aí eu vi lá o enterro, a mulher lá, a esposa, minha esposa chorando, aquela situação triste. Dia 31, aí minha esposa falou, aí perguntar assim, você vai passar a virada do ano na onde? A minha esposa falou assim, ó, para mim acabou. Para mim eu vou passar na igreja, né? E se você quiser passar comigo na igreja, eu vou deixar bem claro para você, para mim já não dá essa vida. Se você continuar e for preso, eu vou deixar bem claro, eu já não vou te seguir mais, né? Então eu vou passar a virada do ano na igreja. E daí foi em 2012. Aí ela falou que ia passar, eu liguei minha mãe e falei, mãe, não vai ter mais a virada do ano, não vai ter mais festa, não vai ter mais nada. Aí é onde que eu lembro que nós fomos para a igreja na virada do ano, né? Passamos dentro da igreja dia 12 de 2012, 31 de 2012, a virada do ano na igreja. Aí passei a virada do ano na igreja, ouvi uma palavra e tudo. Aí eu lembro que eu falei para ela assim, aí passou o ano tudo, aí nós fomos numa igreja pequenininha, perto de casa, um pastor foi pregar, aí o pastor foi usado por Deus para falar comigo, falou assim, olha, Deus manda te dizer que no dia que não falou o nome, falou assim, o dia que foi assassinado, aquele homem perto de você, era para você ter sido morto também. E Deus está cegando seus inimigos, e realmente toda vez eu acordava, via um carro na porta de casa, fumado, e naquilo lá ficou gravado no meu coração, e Deus usou ele grandemente, não sabia da história, não conhecia, mas foi o próprio Deus mesmo falando. E eu ali, o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2013, aí eu conversando com minha esposa, aquele clima tudo, e na época eu fechava em São Paulo,
em Santo André era como trabalhador, saía de manhã de casa, ia para São Paulo, mas eu fechava na Zona Oeste, eu fechava no PCC lá na Zona Oeste, não fechava em Santo André, e vinha para casa como trabalhador. Então todo mundo me conhecia como trabalhador. No bar ali que eu tinha, só ia trabalhador, só ia nordestino, eu saía com eles para curtir, e eles achavam que eu era trabalhador. Quando surgiu a morte do meu afilhado, o que eu tive que fazer? Sequestrar todo mundo, quem estava envolvido, quem era suspeito. Aí nessa hora, aí virou com arma, já virou armado, já pegando todo mundo na favela, sequestrando, levando para uma favela, que eu esqueci o nome de lá, como que é o nome de lá mesmo? A Sacadura, Cabral. Aí peguei todo mundo que estava envolvido, suspeito da morte, levamos, ficamos uma semana sequestrados com eles. E nisso daí conversando com os caras, querendo tirar deles, mas todo mundo sabe o que? Se não tem prova, 100%, nós tem que, tipo assim, não tem como condenação. Né? Se é provado, era morte, mas como não tinha 100%, tinha que liberar os caras. E os caras envolvidos nas maquininhas, envolvidos com bingo, com polícia. Aí eu fiquei naquela situação, tô lá sequestrado com os caras, todo mundo virou armado, pegando, sequestrando na favela, levando pro cativeiro, e ficamos uma semana com eles. Quando ficou uma semana, veio um salve de vencedor lá, falou, ó, as provas que tem não são 100%, então larga os caras. Aí eles daí largou todo mundo, aí minha esposa falou, agora ferrou, né? Porque os caras envolvidos com todo mundo, então agora o próximo vai ser você. E mesmo assim nós continuamos morando em Santo André, e Deus dando livramento, Deus sempre falando na palavra, Deus estava cegando os inimigos. Aí foi aonde que, alguns dias eu falei à minha esposa assim, ó, eu vou só, ela falou assim, ó, fecha esse bar, não abre mais, acabou, esquece isso, vende tudo. Aí foi para ela assim, não, vou fazer o seguinte, vou pegar todas as bebidas que tem lá, vou fazer um aniversário e vai ser o último dia. E vou largar essa vida. Ela falou assim, mas não, tipo assim, ela não acreditou também. Aí eu lembro que no dia 15 de janeiro, eu fiz meu aniversário, né? Fiz meu aniversário em 2013, aí fizemos tudo, não consegui beber nada, não bebi nesse dia, e comecei a frequentar a igreja com ela, devagarzinho, dentro do comando, dentro do PCC, sendo um comandeiro ainda. Aí eu visitava a igreja com ela, aí Deus sempre falando. Na época eu fumava cigarro, bebia, usava cocaína. Aí eu lembro que as brigas também entre nós eram constantes, porque quando não tem Deus no relacionamento, a briga é constante. Quando a gente não traz Deus para o nosso casamento, é briga. Então tinha muita briga. Aí eu lembro como hoje nós indo para a igreja, aí eu lembro que saiu uma profecia que alguém que fumava cigarro ia estar largando cigarro. Eu lembro que como hoje eu falei assim, peguei para mim na hora, mas saí lá fora, já peguei o cigarro, falei, como que pode? Isso não é para mim. Aí com 3 dias mesmo, como foi a profecia, eu larguei de fumar. Aí depois desses 3 dias, era dia 27 de janeiro, nós fomos numa igreja pequenininha. Aí a pastora falou assim, ó, a minha esposa falou assim, vamos numa igreja ali, tem ali em cima ali, fala que é uma bênção, vamos lá, é uma igreja pequena, vamos lá. E nós foi na igreja, aí dia 27 de dezembro, eu lembro que eu estava lá na igreja, ela estava afastada do Senhor, e nós estávamos ouvindo a palavra era muito forte, não me lembro muito qual era a palavra, mas eu lembro que era tipo assim, é hoje ou nada, ou você aceita Jesus hoje, ou já era para você, acabou, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. E essa palavra ali, daqui a pouco eu vi a minha esposa reconciliando com Deus. Dia 27 de janeiro de 2013, ela reconciliando com a mão levantada, ela foi até o Senhor e eu sentado, permaneci sentado, é a palavra. Aí eu me lembro como hoje, eu fui, se levantei e encostei do lado dela. Quando eu encostei do lado dela, eu levantei a mão. Aí na hora que eu levantei a mão, dia 27 de janeiro de 2013, aí eu lembro que na hora eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí eu lembro daquela palavra que eu falei lá atrás para minha esposa. Um dia que eu levantar a mão vai ser uma vez só, para nunca mais. Eu vou servir a Deus como eu servi o crime. De toda a minha força, então eu vou servir a Deus. Daí eu falei comigo, e na hora, aí eu levantei a mão, aí eu fiquei pensando comigo assim, e agora, o que eu estou fazendo? E eu dentro do PCC, dentro do comando, eu falei, o que vai ser de mim agora? Aí já veio aqueles pensamentos com a mão levantada, mas ao mesmo tempo vinha os pensamentos, que vai ser, vinha aquele pensamento, a palavra que eu dei, nunca mais eu volto atrás. Aí eu lembro que eu aceitei Jesus, fui embora, ali muitas coisas acontecendo dentro do comando, dentro do PCC, e saía para São Paulo para resolver os problemas, mas já estava indo para a igreja. Aí eu falava, minha esposa falou assim, meu, confia em Deus. Eu lembro que a palavra dela assim, confia em Deus, entrega seu caminho para o Senhor e o resto Ele fará. Aí foi aonde eu orei a Deus na minha sala, eu falei, Senhor, não quero ver mais essa vida dupla, eu quero servir o Senhor de corpo, coração e alma, mas me ajuda a sair do comando, né? Faz a sua forma, porque por mim mesmo na época, tipo assim, eu dava a minha vida, então eu não queria sair.
Aí eu lembro que aconteceu uma situação que eu fui excluído, em cima de dívidas, de caixinha, tudo fui excluído. Aí passou disso daí, eu fui excluído, foi muita conversa, não, porque você, 12 anos, você fechou no comando, você fechou na final, e aquela força não vai te ajudar, e sempre não vinha a exclusão, e eu, aguardando de Deus a situação. Aí chegou um certo tempo que eu fui excluído, e quando eu fui excluído, passou um tempo, passei para os irmãos, falei assim, irmão, agora eu estou indo para a igreja. Aí os caras falaram assim, não, mas nós sabia que você ia na igreja, não é normal, e no culto, eu falei, não, agora eu aceitei Jesus, eu estou, só falta me batizar. Aí os irmãos, não, tranquilo, nós vamos mandar lá para Venceslau, esperar o seu retorno, e quando vir o seu retorno, nós te avisa. Aí veio uma exclusão, aí passar de um ano que eu já estava firme com o Senhor, já tinha sido batizado, já estava dirigindo a igreja. Aí depois de um ano, veio alguém bater na porta da janela, como hoje eu lembro, falando assim, ô Divaldo, aí bateram, já era noite já, minha esposa acordou já brava, quem está chamando? Aí falou assim, não, porque tem um pessoal de São Paulo aí, que quer falar com o Edivaldo, porque veio um salvo para retornar ele para o comando. Aí minha esposa falou assim, não, ele está dormindo, que ele vai trabalhar, ele está trabalhando, trabalha de manhã. Eu lembro que eu levantei na hora, fui, aí falou assim, não, tem uns irmãos aí que vê um salvo para te retornar. Aí eu falei assim, não quero voltar mais para o comandante. Ele falou assim, então, escreve aqui. Aí mandaram escrever um papel que era o quê? As responsabilidades, os padrinhos, que eram os meus padrinhos na época, que era o Cacau, o Serginho de Sorocaba, Robertinho de Guarulhos, e as 3 responsabilidades que eu tinha dentro do comando, que foi a final do feminino, geral do sistema, e depois a geral da cadeia, qual tinha saído por último. Aí eu coloquei todas as referências e a última coisa que eu escrevi é assim, observação, hoje sirva a Cristo e não quero voltar para o comando. Aí, para a honra e glória do Senhor, o papel foi para os irmãos, do comando, e para a honra e glória do Senhor, até hoje estou bem, servindo a Deus, não voltei atrás. Do dia que eu aceitei Jesus, larguei de cheirar cocaína no outro dia. Eu lembro que tinha 300 gramas de cocaína, falei minha esposa assim, vou dar para alguém então. Não, vou vender. Nós está precisando de dinheiro, eu vou vender. Ela falou, não, você está ficando doido? Você acabou de aceitar Jesus, onde você quer vender isso daí? Não, isso daí não serve mais para você não. Eu falei, então eu vou dar para alguém. Falei, não, você vai desgraçar a vida de alguém? Me dá isso daqui. Eu lembro que ela rolou no saco e jogou no bueiro. Aí aquela situação foi indo, passei dificuldade, passei luta, desempregado. Aí eu me lembro que eu estava escutando um testemunho e chorava na frente da televisão. E as coisas difíceis, só minha esposa trabalhando com um salário de R$900, mas quero dizer o quê? Só ela trabalhava, mas não faltava picanha, não faltava Danone, não faltava comida, Deus sempre provendo, Deus cuidando, mas eu queria trabalhar. Aí chegou um tempo, eu fui, arrumei emprego, fiquei 3 meses no emprego, me lembro como hoje, quando eu fui demitido, eu falava assim, fique em paz, eu não sei o porquê você está sendo demitido, mas eu percebi que você é cristão, professor, você sabe a Bíblia? Eu pensei, então abre no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 5, dizendo assim, entrega os seus caminhos ao Senhor, que as demais coisas Ele fará. Fica tranquilo, não sei porque você está sendo despedido, mas Deus tem uma grande porta para você. Para me poder resumir, aí sofrimento, luta, batalha, aí as promessas começaram a se cumprir sobre a minha vida. Comecei a congregar, comecei a dirigir igreja, comecei a pregar com 3 meses de crente, e ali servindo, cuidando da igreja, eu novo convertido, e Deus trabalha na nossa vida. Passado um tempo tive promessa, Deus vai te entregar um povo na sua mão. E lá na cadeia, eu lembro como hoje um pastor dentro da cadeia falou assim, Edivaldo, esse dom de liderança que você tem, de você liderar o povo na cadeia, eu vejo aí você liderando, esse dom não é do diabo, esse dom que a gente deu foi Deus. Ele está usando agora, mas Deus é que te deu esse dom, Deus vai requerer ele. Eu queria só 3 igual você na igreja a qual eu tenho lá fora. Aí eu lembro como hoje, essa palavra, aí passados anos, para a honra e glória do Senhor, Deus me deu a esposa, deu a filha. Eu lembro como hoje dentro do presídio, estava já preso há alguns anos, não conhecia a palavra, a minha esposa começou a falar da palavra para mim, e certa vez dentro de Valparaíso, eu me lembro como hoje tive uma profecia, um rapaz pregando da rua, me olhou e falou assim, você vai ter uma filha, essa filha, Deus vai te dar uma filha, e minha esposa não podia engravidar. Foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida em cima da situação, em Valparaíso. Aí eu lembro que eu liguei minha esposa depois de uns 3 meses, se não me engano, e ela falou, estou grávida, e ela entrou em desespero. E esse desespero, ela falou assim, não, mas por que você está chorando? Não, porque eu não posso engravidar
e se eu engravidar, ela pode nascer com problema, minha filha. E isso eu falei para ela assim, não, mas Deus, ele falou algo para mim na cadeia, ele prometeu. Então, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E nisso, para a honra e glória do Senhor, ela teve a minha filha, né? E isso daí acho que já foi o trabalhar de Deus, já me mostrando o poder dele. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou pastor presidente da Igreja Apostólica Atos 2, né? Tem um povo que Deus confiou em nós estar guiando, cuidando, para a honra e glória do Senhor. De 2013, que eu aceitei Jesus, para hoje, faz 9 anos. Deus deu uma família, deu casa, um ministério. Hoje, para a honra e glória do Senhor, tem um trabalho, né? E aonde a gente chega, para a honra e glória do Senhor, de Deus, que a gente lidera. Hoje eu sou encarregado da empresa, Deus deu emprego, Deus deu nome de volta, Deus deu uma família. Então, prova vem, luta vem, mas tudo em determinado tempo Deus faz acontecer as promessas. Então, quero dizer que para você que está me ouvindo, confie nas promessas do Senhor, confie que Deus muda a história, confie que Deus arranca da vida do crime, sim, que arranca da vida do vício, sim. Hoje minha mãe, meu pai, minha mãe foi a primeira a ir para o evangélico, minha mãe foi a primeira a buscar pela casa, ela se posicionou. Hoje meu pai serve a Deus, minhas irmãs servem a Deus. Hoje estamos servindo a Deus para a honra igual ao Senhor, mas nossa vida não foi essa, nossa vida não foi um berço evangélico, né? Quantas vezes eu acordei de manhã e vi ali os ratos dentro de casa, né? Dentro de uma favela, num barraco, onde ratos mesmo, minha esposa mesmo, quantas vezes foi dormir lá e falava assim, Vidinho, eu fiquei com medo porque eu vi ratos andando na parede, subindo sobre as paredes, as panelas, né? Quantas vezes eu vi o rato acordar e eu nunca pensei que um dia eu ia ter uma casa própria, que um dia ia ter uma casa, que um dia ia ter um carro, mas tudo isso foi fora do quê? Do crime, né? Dentro do crime eu só tive perca, dentro do crime eu só fui cadeia, dentro do crime eu só tive nome, dentro do crime eu só tive que fazer o quê? Mandar e desmandar dentro do crime, mas paz, felicidade, alegria eu vou encontrar no Senhor Jesus Cristo, né? A minha vida não foi fácil, a minha infância não foi fácil, meu pai, como eu falei, só vivia na cachaça, bêbado, aniversário a gente não tinha, final de ano feliz a gente não tinha, morava no barraco, dividia, minha irmã até fala, a gente dividia o ambiente com os ratos, nós não sabia se era a nossa casa ou se era a casa dos ratos, porque era muito rato naquele lugar, né? E bem pequeno, eu me lembro que eu fui mordido por um rato, minha mãe, né, na época não era evangélica, mas crendo em outras crenças que ela tinha, me levou, fez uma promessa, me carregou no colo, mas ali a fé dela em ação já. E eu sendo mordido por rato, para a honra e glória de Deus, eu que fui curado, né? Não cheguei a ter nenhum coisas piores. Passando isso também, meu pai pegou aquela doença do rato, leptospirose, né? Foi falado que ele não ia sobreviver e eu estava preso, eu estava com a minha esposa e eu lembro como hoje que eu tive uma ligação falando que meu pai não ia passar. Ali eu entrei em desespero. Foi mais uma vez eu acreditando Deus me apertando, né? Para mostrar o caminho dele. Aí eu fui para a igreja na cadeia mesmo e comecei a orar, pedir a Deus para estar livrando, porque eu não queria estar preso e não poder ver meu pai, né? Eu pensei que no momento ali seria a última vez que eu ouvia falar dele, porque eu lembro quando eu fui preso ele falou assim, ó, eu nunca vou pôr o pé na cadeia, né? E realmente isso daí ele cumpriu, ele nunca pôs, porque é pernambucano, né? Nordestino, então ele tinha como honra, né? Ele não queria ser desonrado de ir para dentro de um presídio. E eu lembro que quando chegou a notícia que ele estava internado com essa doença, né, eu entrei em desespero, fiquei triste, chorei muito. E ali eu fui começando a se quebrantar, buscar em Deus, ali dentro do presídio, onde depois de passar disso, graças a Deus, meu pai hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está vivo, né, cheio de saúde, 65 anos, se não me engano, mas cheio de saúde, trabalhando. Aí foi onde teve a transfusão do sangue, né? Aquela pessoa que bebia, aquela pessoa que era alcoólatra, depois dessa transfusão do sangue que foi feito nele, parou de beber, voltou para a igreja, né? E para honra e glória do Senhor está servindo ao Senhor Jesus até hoje. Minhas irmãs hoje servem a Deus, então uma família restaurada. A minha casa, eu e minha casa servimos a Deus. Então é você crer nas promessas de Deus, não desistir o que Deus prometeu para vocês, né? Esse é um testemunho a qual espero edificar vidas. Espero que Deus possa falar grandemente com vocês através desse testemunho, para você acreditar que Deus tira sim
do lamaçal do pecado e coloca sentado no meio dos príncipes. Que Deus possa abençoar cada um que está vendo esse vídeo, que possa edificar, possa mudar a história e que você possa acreditar que Deus ele é poderoso para mudar a história sim, que Deus é poderoso para arrancar, né? Para mudar a história de uma prostituta, para mudar a história de um traficante, de um assaltante, de um bandido, de um PCC, arrancar. Hoje eu creio muito em Deus, que Deus pode mudar a sua vida também, que está me vendo, que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, sou grato, né, por esse canal, né, tive a oportunidade de ser apresentado e eu creio que esse canal vai alcançar mais e mais vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos. Em nome de Jesus, ficam na paz. Em nome de Jesus. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.